Mais um relato do nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. Trabalho que teve início em meados de março com os alunos de Publicidade e Propaganda e de Rádio e TV da FAAP, os meus alunos deste semestre, coletando histórias com pessoas idosas, com pessoas próximas à família ou familiares em relação ao consumo do rádio na infância e na adolescência. Hoje, a história é de Dona Isabel e quem conta é a Amanda Tomás, aluna de Rádio e TV do terceiro semestre da FAAP. Então vamos ouvir esse relato escrito pela Amanda sobre a história de Dona Isabel. Dona Isabel é a nossa convidada de hoje. Vamos começar voltando lá atrás, quando inicia a sua relação com o rádio. Bom, sua primeira infância não foi das mais privilegiadas. A única forma de seus pais terem alguma informação era pelos rádios de seus vizinhos. Eles aumentavam o som para que a vizinhança conseguisse ouvir as músicas e as notícias que eram transmitidas por aquele meio. Na sua juventude, ainda pobre, continuava consumindo rádio pelos vizinhos que tinham um pouco mais de dinheiro e conseguiam comprar o aparelho. Isabel começa a trabalhar cedo, aos 13 anos, quando inicia como doméstica, e nas casas de seus patrões, ouvia a rádio enquanto trabalhava e cozinhava para eles. Ela amava cantarolar durante o trabalho. Segundo ela, não fazia feio no serviço. Sempre que podia, sintonizava no canal onde tocava música. Desse jeito, sentia que o tempo passava mais rápido e se divertia fazendo suas tarefas domésticas. Nessa época que começa a trabalhar, conhece o Sr. Luiz Carlos. Eles iam nos cultos de sua igreja. Namoraram por 3 anos e se casaram. Logo que começam a melhorar um pouco de vida, o Sr. Luiz compra um rádio de pilha para a casa deles e deixa com Dona Isabel enquanto vai trabalhar. O que a jovem mais consumia era certamente música, pois passava o dia em casa arrumando o pequeno cômodo onde moravam enquanto o marido não chegava do trabalho. Em 1963, tiveram sua primeira filha, Rosemary, e como a maioria das mulheres daquela época, ficava em casa cuidando da sua filha enquanto o marido ia trabalhar. Dona Isabel relata que seu grande companheiro naquela época era o rádio, pois passava o dia todo sozinha, cuidando da casa e de sua recém-nascida. Naquele momento, estavam ocorrendo muitos movimentos políticos, e foi pelo rádio que ela escutou que a ditadura havia estourado. A presidência deve, então, concluir a sua comunicação. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado.
sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Em sua descrição sobre esse momento, conta que, ao ouvir a notícia, fica extremamente assustada, que seu marido estava fora de casa e que seus vizinhos esvaziaram a rua imediatamente após o fato. Percebi que, ao contar esse fato, diz a Amanda Tomás, sua respiração ficou ofegante e ansiosa, como se estivesse revivendo aquele momento. Hoje em dia, Dona Isabel acha que consome mais TV do que rádio. Seu contato com o rádio se dá mais quando entra no táxi para ir ao mercado ou quando vai passear com seus filhos e netos, apesar de dizer sentir falta de ligar o rádio e cantar junto com ele como antigamente. Bom, galera, o Museu Virtual me ensinou muito como as relações com o rádio mudaram daquela época para cá. Era pelo rádio que grandes acontecimentos eram noticiados e como a relação com eles era bem mais próxima da que temos hoje. Agora, com a chegada de podcasts, espero que tenhamos uma relação mais estreita com o áudio, voltando a adaptar nossos ouvidos, diz a Amanda Tomás, aluna de Rádio e TV da FAAP, que com esse emocionante relato, a história da Dona Isabel, compartilhou também mais um capítulo no nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. O que eu achei curioso aqui, eu como professor de rádio há tanto tempo, né, estudioso, pesquisador, é a história de radiovizinhos. Eu já havia ouvido falar e até visto imagens de televizinhos, né? Quando a televisão chega, poucas pessoas tinham o aparelho, então vizinhos e familiares se reuniam na janela de uma casa que tinha um aparelho de TV, por exemplo, e um ia passando por outro que estava acontecendo na novela, né? Agora, rádio vizinho para mim foi uma novidade. Então as pessoas que tinham condições, né, de ter um aparelho de rádio colocavam ali numa certa altura para que os vizinhos pudessem conferir. Muito interessante mesmo essa história do rádio vizinho contada pela Dona Isabel e que fica no nosso relato aí do rádio dos anos 50 e 60 principalmente, quando a Dona Isabel teve esse envolvimento com o rádio e com a música pelo rádio. Então, mais um relato que fica para nossa exposição virtual no Museu do Rádio e da TV. E você, como ouvia o rádio na sua infância? Que histórias lembra de ter sintonizado por esse meio de comunicação? Conte pra gente nos comentários. Se você tiver um relato e quiser também gravar, mande pra cá. A gente vai ter o maior prazer de compartilhar e expor a sua história com o rádio no Museu Virtual do Rádio e da TV. Lembrando, para ouvir outras histórias, inclusive teremos muitas novidades nas próximas semanas, a cada semana um novo relato, né? Você entra em Museu Virtual do Rádio e da TV.blogspot.com. Ali já tem, com essa aqui, 3 histórias, 3 exposições contadas. E tem relatos incríveis com trechos, né, de programas de rádio muito marcantes. Vai lá, confere e esteja sempre presente no nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. Até a próxima!